A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus, pedindo os milagres de Deus todos os dias, pedindo a bênção, a proteção e os livramentos de Deus. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, preciso e verdadeiro todos os dias. A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar, estar em constante oração e clamor com Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, e sempre orar em nome do Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Orar por aquele, glória a Deus, aleluia, que é o Todo-Poderoso, a rocha inabalável. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz o próprio Senhor Jesus. Quando orarem, pedirem em meu nome, e o Pai que está no céu ouvirá a oração. Deus ouvirá. Pedir, buscar, bater na porta do Senhor. Estes são ensinamentos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Amados, são todos aqueles que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador, que aceitam Jesus como caminho, verdade e vida, aceitam Jesus como único mediador entre Deus e os homens, aceitam Jesus como a rocha inabalável, aceitam Jesus como o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, aceitam Jesus como o Salvador, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quem são os discípulos do Senhor Jesus Cristo? Muitos dizem ser discípulos e seguidores de Cristo. Mas se olharmos para os ensinamentos que eles obedecem, iremos ver ensinamentos idólatras, ocultistas, místicos, supersticiosos. A rejeição da nova aliança como superior à antiga em muitas denominações religiosas. Por quê? No livro de Hebreus diz que a nova aliança é melhor e superior que a antiga, mas infelizmente muitas denominações religiosas precisam ir lá na antiga aliança para trazer observâncias de alimentos, roupas, pagamentos, dias, para complementarem os seus ensinamentos religiosos, as suas doutrinas religiosas, as suas regras religiosas. Muitas igrejas, religiões, de forma de hipocrisia, dizem: Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Mas se você não guardar observâncias como alimentos, você será impuro.
Se você não tiver certos pagamentos, será um ladrão. Se você usar tais roupas, você é um mundano, um devasso, um imoral. Se você não guardar tal dia, você não vai para o céu. Amados, Jesus, ele é o Todo-Poderoso, sim ou não? A nova aliança de Jesus é superior à antiga, sim ou não? Jesus tem todo o poder no céu ou na terra, sim ou não? É preciso escolher, é preciso decidir. Se você crê em Jesus, no nome de Jesus, como todo-poderoso, sim ou não? Porque muitos dizem que Jesus é um nome que está acima de todo nome, mas precisam imagens, ídolos, esculturas, amuletos, objetos, entidades, para operar milagres nas suas denominações religiosas. Não é assim? Precisa se pagar para receber revelações, pix, profecias, curas, milagres em algumas denominações religiosas. Não é assim? De graça recebereis, de graça dais os dons do Espírito Santo de Deus. O dom da cura, da profecia, da revelação, do milagre. Estão cobrando os dons que Deus deu. Será certo? Nós vemos hoje, infelizmente, um comércio ativo em várias denominações religiosas. Muitos dizem e muitos pregam sobre a humildade do Senhor Jesus Cristo. Mas se olharmos para estes líderes, nós vamos ver que eles pregam uma coisa e vivem outra. Não é errado a pessoa ter uma casa, um carro, ter uma vida digna. Não é errado. Mas a ostentação, a vaidade, a soberba, de ficar ostentando a sua fortuna, o seu luxo, o seu glamour. Para muitos irmãos, muitas vezes, em algumas denominações, passando trabalho, passando necessidades, para trazer o pão, o leite para as crianças, um pedaço de carne. E muitos ostentando os seus luxos, as suas vaidades, mostrando nas redes sociais. O luxo, o glamour, a ostentação, achando que aquilo ali vai edificar a igreja, achando que você querendo se ostentar vai edificar a igreja. Em quê? Mostrando que você é abençoado, enquanto muitos passando por uma situação lamentável, querendo passar que você é fiel. Se muitos nem fiel ao ministério que Deus deu, trocaram o ministério que Deus deu por um prato de lentilha, e querem ostentar ainda que Deus foi fiel para eles, cobrando R$1.000 por um pix,
ofertas de R$900, R$100.000, R$1.000, vendendo garrafinha de águas por R$1.000. Deus é fiel com eles. Deus está me revelando, diz alguns, 1.000 pessoas que vão dar uma oferta de R$1.000. Usando o nome de Deus muitas vezes em vão, zombando no nome de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amados, se a pessoa pedir uma oferta, o dízimo, conforme a Bíblia ensina, de acordo com a Bíblia, não é errado. O errado é a manipulação, o extremo, o pavor, obrigando as pessoas no pavor, no desespero, na coação. Isto é o errado. O modo que se prega, não a palavra. A palavra em si não é errada, errado é o modo que se prega, o modo que se pronuncia, que se ensina, que se expõe a palavra. Ajudar a obra de Deus não é errado. Com amor, com alegria no coração, não é errado. Mas igual um pastor fala, não interessa se deu por amor ou por alegria, o importante é que deu. Um pastor famoso, de uma igreja renomada, conhecida, centenária no Brasil, tem coragem de falar tantas atrocidades. Será que ele perdeu o temor a Deus? Deve ter perdido. A ostentação, a vaidade, a soberba tomou conta da sua vida. Fala meias verdades em um delírio de mentiras e manipulações para as pessoas que seguem a ele. E não apenas a ele, a muitos. Amados, Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. Jesus Cristo ainda é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14:6. Jesus ainda é o único Senhor e Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Jesus ainda tem todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Jesus Cristo ainda é o unigênito de Deus. João capítulo 3, versículo 6 em diante. Jesus é o mesmo. Denominações religiosas podem querer mudar a palavra, o jeito de ensinar a palavra, podem querer modificar a palavra, mas a palavra ainda é a mesma. Jesus é o mesmo. E a sua missão é anunciar o reino de Deus, e entregou para nós a missão de falar sobre Jesus, o céu, a eternidade, a vida eterna, a salvação. A missão de pregar o evangelho a toda criatura, anunciar a palavra de Deus para aqueles que querem. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, mas nem todos que ouvem creem nesta palavra.
Infelizmente, muitas pessoas estão negando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo disse que eu não me envergonho do evangelho. Glória a Deus, aleluia, porque o evangelho é o poder de Deus, tanto para salvar os judeus, como para salvar os gentios. Para que todo aquele que venha a crer em Cristo não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Pense nisso, amados. Quem você está seguindo? Na sua religião, o que estão ensinando? Você está examinando? Você está verificando? Porque Jesus falou: errais e não examinais as Escrituras, porque elas falam, testificam de mim. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Que venhamos ter um domingo, uma semana, um mês abençoado, um ano que está entrando abençoado, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha abençoar a todos, que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha nos guardar debaixo da sua proteção e dos seus livramentos. Que Deus venha quebrar todas as obras do diabo e todas as contrariedades do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oramos sim uns pelos outros, oramos pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém, pela paz na Ucrânia, na terra, pela paz na igreja do Senhor Jesus Cristo, pela paz nas famílias. Que Deus venha restaurar a nossa fé, que venhamos entender que só existe um Senhor e Mestre, só um caminho, verdade e vida, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus. Voltem para os caminhos do Senhor. Você que está parado, desanimado, desacreditado, que parou no meio do caminho, não perca tempo, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã pode ser tarde demais. Volte hoje. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endurecei os vossos corações, como fez o povo do deserto. Volte para os caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Aceite Jesus, busque em Jesus, creia em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.